Abre sua Bíblia comigo na carta de Tiago, e a gente vai explorar um aspecto especial a respeito da amizade com Deus. Você já deve ter passado os seus olhos na sua leitura dos evangelhos, de que João Batista, ele define a si mesmo como o amigo do noivo, ok? Quando ele fala quem ele é, os judeus vão perguntar para ele, quem que é tu? O que você faz? De onde que você vem? Qual é a tua? Ele fala, eu sou um amigo do noivo. É essa a minha melhor definição. Então, a definição de João sobre ele o valor de quem ele está conectado ao seu relacionamento com Deus em termos de amizade. E a amizade é um negócio legal, não é? Tanto é que a gente tem tão poucos. É tão bom, mas tão bom, que um amigo de verdade é tão difícil de achar como uma nota de 3. É raro. É especial. E se você tem, você guarda, cultiva e leva, de repente, pela vida inteira. Quem tem aquele amigo da época da escola ainda, que você de vez em quando encontra, ou sabe aquela amizade que você não vê há anos, mas que você guarda num lugar especial no coração, porque o relacionamento de amizade é algo extremamente profundo, sabe? Irmão é uma coisa que a gente meio que é obrigado a amar, não é? Vamos ser sinceros, não é? Você está perto do seu irmão aí, você assim, não precisa se manifestar muito forte agora nessa hora, não. Mas, assim, a gente nasce na família que a gente não escolhe, né? Deus manda a gente para a família que Ele escolhe e pronto, já era. Você é família de sangue o resto da vida e tem que amar. E vai conviver um monte de anos, vai dormir no mesmo quarto, vai compartilhar roupa e toda a treta que é ser irmão. Mas o relacionamento de amizade a gente escolhe. A gente fala uma hora assim, não, eu quero ser. E quer saber, eu vou correr o risco de abrir o meu coração para essa pessoa, eu vou correr o risco de ser ferido se ela vacilar comigo, e eu vou correr o risco de amar na expectativa de ser amado, porque não vale a pena viver se não for por amor. E para experimentar amor e para encher a nossa vida de amor, não faz sentido só existir evitando situações de risco. Nós fomos feitos para amar e para experimentar o amor que vem por meio das nossas relações interpessoais, e especialmente dos amigos, ou das pessoas que a gente escolhe para compartilhar os segredos do nosso coração. A amizade não é um negócio que se estabelece por vista. Você vê o porteiro do seu prédio todo dia, automaticamente ele é seu amigo? Não. Você senta do lado de pessoas do trabalho, na escola, todo dia. Automaticamente essas pessoas são seus amigos? Não. Porque a amizade não se estabelece por frequentar, nem por ver, mas por abrir o coração. Para você ser amigo, você tem que revelar o que você sente, o que você pensa e quem você realmente é. Se você não revela quem você realmente é, você é um amigo falso. A máscara sempre cai. E depois a gente descobre quem que é quem. Mas a amizade se estabelece por meio de abrir o coração e conectar sonhos e segredos. Quando você tem a coragem de falar para uma pessoa quem você realmente é, o que você realmente pensa, quais são os seus sonhos, quais são as coisas que você ama e onde você gostaria de chegar na vida. Quando você tem a manha de abrir o seu coração para uma pessoa assim, automaticamente nasce uma relação de amizade. Mas se a gente vê a pessoa todo dia e nunca abrir o coração para cultivar uma relação de amizade, a gente, vai passar o colegial inteiro, a gente vai trabalhar anos e anos e anos numa empresa, mas a gente não vai desenvolver um relacionamento profundo de amizade, porque a amizade se estabelece ao compartilhar segredos do coração. A palavra de Deus é cheia de histórias de homens que eram amigos
de Deus. O maior de todos é Abraão. Deus, ele fala consigo mesmo, né? Como que eu vou destruir Sodoma e Gomorra, sem avisar Abraão, já que nós somos amigos? Porque amigos precisam saber o que está passando na cabeça do outro, quais são os planos um do outro. É por isso que os profetas dizem que Deus não faz nada na terra sem antes avisar os seus amigos, os profetas. E aí, então, a gente vê que a saga da jornada bíblica se destaca quando homens se dispõem a descobrir os segredos do coração de Deus enquanto revelam a fraqueza e aquilo que está oculto no seu próprio coração. A gente vê diferentes homens e mulheres ao longo das Escrituras cultivando um relacionamento profundo com Deus e se tornando amigos dele. Mas Jesus falou uma coisa sobre João Batista. Em Mateus capítulo 11, ele fala que não existe nenhum outro homem maior do que João. Tá ligado? E quando Jesus fala que alguém é o maior de todos, provavelmente ele está certo, né? Você concorda? Sim ou sim? Porque Jesus, ele fez todo mundo, né? Então ele sabe, mas João foi o maior de todos que já existiu. Sabe quantos milagres João Batista realizou? 0 milagres. Sabe quantos mortos João ressuscitou? 0. Sabe quantos, multiplicação de pão, peixe, esfirra, João fez? Porque é do Oriente Médio, né, gente? Então, com certeza tinha esfirra. 0. João, ele não teve o seu ministério conhecido por sinais e maravilhas. A melhor coisa para se definir quem João foi é a sua amizade com Deus. Então, quando ele fala assim, eu sou o amigo do noivo, ele está falando, eu cheguei no lugar mais alto da cadeia alimentar. Eu cheguei no topo, eu me tornei amigo de Deus. E Jesus vai lá e assina embaixo e fala, esse é o maior homem que já nasceu. De todos os outros. Não existe nenhum igual João. Então, se a gente ouve recomendação de Instagram, por que a gente não ouviria a recomendação de Jesus? É ou não é? A gente compartilha vídeos com informações duvidosas, que a gente nem conferiu a fonte. Por que a gente não acreditaria naquilo que Jesus está recomendando para a gente? Em outras palavras, ele está falando assim, você quer ser grande aos meus olhos? Seja meu amigo. Porque as pessoas que são minhas amigas, além de descobrir e conhecer os segredos do meu coração, eles, de fato, são grandes para mim, mesmo que eles não realizem um monte de coisas. E sabe, às vezes a gente vai na igreja e a gente acha que o ápice é chegar no púlpito. Tipo, um dia eu vou ser diácono, porque eu vou ser líder de não sei o quê. E quem sabe um dia eu vou pregar, vou ser pastor, vou ser missionário, sei lá. E a gente fica, fazendo da igreja como se fosse uma escada de sucesso, onde a gente poderia galgar posições para chegar em um determinado lugar, sendo que o maior lugar que você pode chegar na sua vida não depende de um microfone, mas depende de um coração aberto, buscando sinceramente uma amizade com Deus. Né? Hashtag amizade sincera. Cara, todo mundo está em busca de uma amizade sincera, é ou não é? Sem interesses. Todo mundo está em busca de um amigo. Jesus é o nosso melhor amigo. E sabe, ele não é aquela pessoa ocupada, que você manda uma mensagem e de repente ela não responde, porque está na moda, né? Você lê mensagens, pensar o que responderia, não responder e achar que respondeu, e 2 semanas depois a pessoa manda uma mensagem assim, está vivo ainda? Aí você fala, esqueci de responder, né? Quem nunca? Mas Jesus, ele sempre está disponível. Jesus sempre está
perto. Jesus sempre está aberto, esperando para a gente poder começar a construir um relacionamento de amizade. Eu nem falei, eu nem entrei ainda no que eu queria falar hoje, mas é o seguinte: a amizade com Deus é de fato o topo da cadeia alimentar. É o lugar mais alto onde a gente poderia chegar. É a obsessão mais sublime que a gente poderia possuir, sabe? Quando Deus olha para a terra e busca alguém, Ele vê você olhando Ele de volta. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão por todo lugar, buscando alguém que o busque. Quando Deus olha para Londrina, será que tem alguém olhando de volta? Será que tem alguém com expectativas em Deus de construir de fato um relacionamento de amizade profundo e sincero? Eu queria te recomendar que sim, Jesus garante que isso é o mais sublime que alguém pode possuir e conquistar na sua vida. O apóstolo Paulo, que foi um cara bem sucedido na carreira dele, não é? Você concorda? Ele escreveu pra caramba, coisa que a gente lê até hoje. Ele viajou o mundo inteiro plantando igrejas. E o cara era zica na palavra. A palavra de Deus diz que Paulo fazia tudo o que fazia porque ele tinha zelo pela igreja para apresentar o povo como uma noiva preparada. Ou seja, ele era um amigo do noivo. A real motivação por trás do ministério apostólico mais bem-sucedido da história era ser um amigo que prepara a noiva para se encontrar com Cristo. Existe tanto e tanto e tanto para a gente falar sobre isso, que a gente realmente precisa marcar um sábado inteiro para a gente conversar. Mas eu queria ler com você Tiago, capítulo 4, e a gente vai viajar pela carta de Tiago. Querido, se prepara, tá? Porque Tiago bate forte, ok? Não é pessoal, mas é pessoal. Tiago 4, versículo 4. Eu vou fingir que eu não estou lendo a primeira palavrinha do versículo, porque a gente vai explorar ela depois, tá bom? Eu vou pular a primeira palavrinha do versículo e depois a gente fala dela. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de... A gente estava falando agora mesmo sobre ser amigo de Deus, amigo do noivo, amigo de Jesus. A gente viu que Deus está em busca e procurando amigos em toda a terra, que Deus está olhando para baixo agora mesmo, para ver se tem alguém olhando para cima. Ele encontrou Abraão, ele encontrou Paulo, João Batista foi a melhor definição de amigo do noivo, ele se define como amigo do noivo. E a gente pensa, beleza, quero ser um amigo do noivo, isso significa que o meu ministério vai ser brilhante, potente, vamos realizar um monte de parada maneira, mas eu quero te dizer que uma das principais coisas que precisamos resolver para de fato nos tornar amigos de Deus é deixar de ser amigos do mundo. Não dá para a gente querer investir num relacionamento com Deus se a gente já está de rolo com o mundo. É necessário a gente terminar de vez o nosso compromisso com o mundo e as suas paixões, para que nós, de fato, possamos nos tornar amigos de Deus. Você não percebe, Tiago está falando, você não percebe, é porque a gente não percebe mesmo, ok? Ele está destacando que o problema é a nossa falta de noção. É a nossa falta de se enxergar. É a nossa dificuldade de achar que o problema sempre está fora e no mundo, e não em mim e no que eu penso, no que eu sinto, como eu ajo, como eu falo. Em outras palavras, se você pudesse ler o livro de Tiago e fazer o resumo em uma frase,
A frase seria mais ou menos assim: você é o seu pior inimigo e o seu maior problema. Se você conseguir controlar você mesmo, você está bem. Beleza, resumo, pulo para o próximo. Mas essa é a percepção que nós precisamos ter a respeito de nós mesmos. Vocês não percebem que, de fato, a gente vem na igreja semana após semana, mas ainda somos amigos do mundo, e isso nos torna inimigos de Deus, enquanto a gente se engana semana após semana, sentado aqui, cantando um monte de música, mas, de fato, não rompemos ainda a nossa amizade com o mundo. Queridos, romper a amizade com o mundo é o primeiro passo para se tornar um amigo de Deus, um amigo do noivo. Todo mundo, de maneira sincera, que está aqui, você sabe, eu tenho absolutamente certeza que você não saiu de casa sábado à noite para brincar. Eu estou ligado que, no fundo do nosso coração, a gente, de fato, quer ser o quê? Próximo de Deus. A gente quer conhecer Deus, é ou não é? Cara, você não saiu de casa à toa, você está aqui, você cantou, você chorou, você, gastou o seu tempo, você botou a sua roupa bonitona e veio. Cara, isso é incrível. Mas você não pode se enganar achando que o problema está lá fora. O problema está em nós. Na nossa dificuldade de romper a nossa amizade com o mundo. Queridos, o mundo era para ser um lugar maravilhoso, mas todo mundo sabe que nós mesmos o tornamos no caos que é. Eu cheguei no Brasil, em São Paulo, e comecei a dirigir no interior, uma fumaça. O sol, parecia o apocalipse. Tudo queimado, feio, horrível de respirar. Olha o que a gente está fazendo. Olha o que nós mesmos fazemos com o lugar que a gente mora. E não dá para você botar a culpa neles, ok? Porque Tiago está falando, o problema não são eles, o problema é sou eu. O problema está em mim. Nós estamos destruindo o mundo, que era para ser ótimo, mas de um outro aspecto, nós estamos apaixonados pelo mundo porque achamos que as coisas que o mundo pode dar têm o poder de suprir e realizar os anseios que os nossos corações têm. Querido, você foi feito para amar pra caramba. Você foi feito para ser aceito pra caramba. Você foi feito para ter prazer pra caramba. Você foi feito para ser conhecido e entendido pra caramba. E todas essas coisas são deturpadas. E o mundo oferece opções baratas, rápidas, para você sentir valorização nesses aspectos da sua vida, mas que causam cada vez mais destruição e dureza no seu coração. Cada vez você precisa de uma dose mais forte. Cada vez você precisa de um pouco mais de exposição àquilo. Cada vez você precisa de algo mais intenso. Porque aquilo que o mundo dá, o mundo também tira. E por isso que Jesus fala que a paz que ele tem para dar, ele dá diferente da que o mundo dá. Especialmente porque o que ele dá, ninguém pode tirar. Essa é a diferença daquilo que o mundo tem para dar e daquilo que Cristo tem para dar para a gente. Você está ligado no Senhor dos Anéis? Quem já viu o Senhor dos Anéis aí? Queridos, a gente tem que evangelizar essa geração com a palavra do Senhor dos Anéis. É sério, na boa, não dá para entender muito bem o cristianismo sem ver o Senhor dos Anéis, não, cara. Antítese, por favor. Sério, na boa. Se você não entendeu nada do que eu falei até agora, aluga o DVD. Os 3, ok? Vai demorar só um dia inteiro, porque cada filme tem 3 horas. Mas vai ser a melhor coisa. O problema dessa geração é que eles vê filme enquanto vê TikTok, cozinha,
ouve podcast e corre. Sei lá, vocês são diferentes. Que geração, gente, que Deus colocou, né, para a gente poder pastorear. Ô, glória. Mas olha só, um dos segredos para você dar certo na vida é assistir o Senhor dos Anéis e entender a sua mensagem, tá bom? Amém? Se você não acredita em mim, você está errado. E olha só, o resumo é o seguinte. O filme do Senhor dos Anéis é uma trilogia e começa com uma cena no condado. E o condado é a casa dos hobbits. Os hobbits são os seres humanos pequenininhos, do pezinho cabeludo, que comem 6 refeições por dia. Tem o primeiro almoço, tem o segundo almoço, tem o primeiro café. É exatamente a vida que você gostaria de ter. Na natureza, comendo à vontade, cheio de criança, vivendo a vida, vivão e vivendo, curtindo pra caramba. Feliz. O condado é um lugar maravilhoso, onde as casas são bonitinhas. Elas são debaixo da terra. As pessoas são felizes e bonitas. E é exatamente o quadro de como a vida deveria ser. Você sabe que Deus começou o planeta não abrindo uma igreja, né? Mas fazendo um jardim e colocando uma família lá para cultivar e guardar a sua própria presença. Então, o Senhor dos Anéis é bíblico. Gente, não faça esse corte especificamente dessa parte. É bíblico porque apresenta uma perspectiva de vida parecida ou alinhada com também a proposta de Deus. Só que acontece uma coisa. Existe um anel que corrompe as pessoas e destrói elas por dentro e por fora e tudo que tem ao redor delas. Tem o Gollum. O Gollum é um cara que segurou o poder por tanto tempo que ele virou um monstro. Mas, na verdade, ele era um hobbit. Ele era uma pessoa bonitinha, amável e querida. Mas o poder o destruiu e o corrompeu. E aí, a história do filme são 9 horas, onde um menino pega um anel e ele tem que destruir aquela praga daquele anel. E todo mundo está morrendo ao seu redor e o mundo está inteiro pegando fogo enquanto aquele menino não destrói a causa do que destrói o mundo. Você já viu essa história, né? Em algum outro lugar. Beleza, então, os próximos 3 filmes, ele vai andar e vaguear pelo mundo, vales, abismos, cavernas, florestas, rios, guerras e desafios, carregando o anel para destruí-lo, para que ele possa vencer o poder que destrói a terra, para que ele possa voltar para o jardim, no condado. Bom, é mais ou menos um resumo do Evangelho. E esse cara, ele vai enfrentar enormes lutas com ele mesmo, para poder vencer o anel do poder. Em breve, no Netflix. Mas o que eu estou tentando falar com vocês é que nós fomos feitos para viver uma vida perfeita, agradável, santa, diante de Deus, num lugar maravilhoso chamado planeta Terra, que nós mesmos destruímos em busca de prazer, alegria e aceitação, que são coisas ótimas, mas que a gente busca essas coisas fazendo coisas terríveis. A gente usa os piores meios para poder conseguir aquilo que a gente quer, e a gente justifica as nossas atitudes ao pisar na cabeça de qualquer pessoa que se opõe a gente de chegar no lugar onde a gente mais gostaria de estar. Queridos, esse é o nosso retrato. A gente ama e é seduzido pelo poder, e a gente vai fazer o que for necessário para poder conquistar, mesmo que seja destruir a vida de outra pessoa. O livro de Tiago mostra que não dá para a gente se tornar amigo de Deus enquanto nós não deixarmos de ser amigos do mundo. E ele resume o sucesso ou a verdadeira conquista e realização do prazer e satisfação mais plena que alguém pode viver como Deus se aproximando de você.
Olha o que ele fala no versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Queridos, o ápice da existência é quando nós damos um passo em direção a Deus, e Deus dá 1 milhão de passos na nossa direção. A palavra de Deus nos garante que a raiz, ou a essência do prazer, não é quando a gente tem tudo aquilo que a gente quer, mas é quando a gente tem Deus perto. É quando Deus vem para perto da gente. Porque aquilo que Deus tem para te dar, aquilo que Deus tem para te entregar, para te revelar, para te satisfazer, não se compara com nada que o mundo ou a amizade com o mundo está tentando te vender como proveitoso. Não se compara, simplesmente pelo fato de que o próprio Deus que te fez tem os meios para satisfazer os seus desejos que Ele mesmo colocou no seu coração. E toda vez que nós tentamos suprir aquilo que mais queremos fora de Deus, nós destruímos a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Essa é a verdade. Se nós queremos ser amigos de Deus, precisamos romper com a nossa amizade com o mundo. E quando rompemos a amizade com o mundo, podemos então nos aproximar de Deus, do Deus que se aproxima de nós. Imagina, querido, você nunca ter a dúvida que Deus está perto. Imagina tudo que você faz, fala, ouve, você sabe, Deus está comigo. Deus está em mim. Deus está me vendo. Deus está próximo. Como que isso não impactaria a forma que a gente vive, se a gente realmente acreditasse de que Deus está perto? A presença de Deus e a sua proximidade é o maior anseio do seu coração. Mesmo que você ache que você precise de outras coisas também para ser feliz. Tudo que você acha que você gostaria de ter e que você precisa para ser feliz, não se compara com aquilo que Deus tem para te dar. E o resumo disso é Deus perto de você. Nós, carismáticos, quando a gente fala Deus perto, a gente já pensa num culto, luzes, meio acesas, meio apagadas, e um tremelique. É ou não é? Deus perto. Rola no chão, baba, alguém bota a mão na sua cabeça, você cai. É tipo assim, Deus veio. Deus veio, Deus chegou. Para o culto ser bom, é tipo assim, Deus veio. A Bíblia apresenta Deus vindo de uma maneira um pouco menos carismática, mas tão quanto realizadora e poderosa. Geralmente, a presença de Deus está conectada com a paz de Deus, o shalom da sua presença. E quando Deus está, não existe falta. Quando Deus está, não existe mal. Quando Deus está, não existe injustiça. Quando Deus vem, o seu reino vem também. E o reino de Deus é paz, justiça e alegria em meio a pessoas completamente cheias do Espírito Santo. Queridos, quando a gente pensa, eu quero mais de Deus, geralmente a gente está pensando, eu quero sentir algum tipo de emoção frenética. Eu quero participar de algum tipo de catarse coletivo e gritar pra caramba por 2 horas. A gente paga ingresso para fazer isso. Eu estou ligado. Mas, sabe, o que Deus quer te dar com a presença e a vinda dEle tem mais a ver com a satisfação plena dos seus anseios em quem Ele é. É você poder dizer, eu posso ter ou eu posso não ter. Eu posso tudo em quem eu estou satisfeito.
Eu posso sofrer ou eu posso sorrir, mas eu estou satisfeito em Deus, mesmo quando dói. Que tipo de gente a gente não seria se Deus vir para nós significasse eu estou mais satisfeito com quem eu sou, com o que eu tenho e com o Deus que eu conheço? Certamente a gente seria outro tipo de gente. Então, amigos do noivo, amigos de Deus, para que a gente possa experimentar a paz da presença de Deus, nós precisamos romper a nossa amizade com o mundo. E ao fazer isso, nós estamos dinamicamente nos aproximando de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, o que acontece? Deus se aproxima de nós. Agora, vamos dar uma olhada no que Tiago diz que mantém Deus distante da gente ou impede a gente de cortar a nossa amizade com Deus e faz com que a gente não se aproxime de Deus. Eu sei que é o seguinte: todos nós amamos Deus. Eu não duvido um pingo do seu amor de Deus, do seu amor por Deus. E eu sei que você deseja Ele mais do que tudo. O problema é que a gente ama outras coisas também. Ok? E tudo bem. Deus consegue lidar com a nossa imaturidade. E Ele sabe que apenas o poder dEle é capaz de completar a obra que Ele mesmo começou até o dia dEle. Então, não é por causa da nossa força, nem por meio da nossa agressividade ou violência, que nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus, ou que nós nos aproximamos de Deus. É quando a gente reconhece que a gente precisa de uma ação mais forte da graça de Deus em nós. Não que a graça é mais forte ou mais fraca, mas nós permitimos que a graça de Deus opere em nós, com força ou com menos intensidade. Conforme a gente corta a nossa amizade com o mundo, adivinha o que acontece? A graça de Deus abunda no seu coração. Porque onde abundava o pecado, a graça passa a superabundar. Quando você vai dizendo não para o seu relacionamento com o mundo, o seu relacionamento com Deus automaticamente vai crescer. E assim, quando a gente pensa no mundo, a gente pensa no quê? No bar, na boate, na noitada, na galera, nos pecados, nas bebidas, nas músicas. A gente pensa no quê? No TikTok. É o mundo, meu irmão, né? Fala assim, é o mundo. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Não é alguma coisa, tipo, lá fora? Ou alguma coisa, tipo assim, que crente repudia, que crente não se mistura. Bom, Tiago ele tem uma perspectiva um pouco mais intensa. Ele vê que o mundo está dentro da gente. E que tem como a gente vencer o mundo para se aproximar de Deus, fazendo algumas coisas básicas. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção na carta do Tiago, se você puder virar uma pagininha para trás, a gente vai dar uma olhada em alguns versículozinhos. Tudo bem, gente? Vocês estão bem até agora? Ó, se vocês não entenderam nada que eu falei, assiste O Senhor dos Anéis. É só você ir na locadora, alugar a fita, bota no seu VHS, mas lembra de devolver rebobinada, porque senão paga multa. E aluga dia de semana, porque é mais barato do que fim de semana. Ok? Vocês entenderam nada, né? Porque eu estou falando de outro universo. Dá uma olhada comigo, Tiago capítulo 1, versículo 22. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, para a gente poder começar a vencer o mundo. Quem quer vencer o mundo aí, bicho? É nós, vamos vencer o mundo hoje? Vamos vencer? Porque, vencer o mundo significa que você vai se tornar mais amigo de Deus. Significa que se você abandonar o pecado, a graça e o poder de Deus vai florescer em você. É tudo o que você quer.
é tudo que você quer. Eu preciso que você acredite que o que você mais quer está em negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus, cortar a sua amizade com o mundo, e você vai ver a graça de Deus superabundando na sua vida. Amém? Bora? Beleza, versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Beleza? A primeira coisa. Mas ponham-a em prática. Do contrário, enganarão a si mesmo. Olha só, Tiago começou a agressividade dele. Não se limitem a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Porque se você não colocar a palavra em prática, você vai estar se enganando. Tem um monte de crente enganado. Porque vai todo domingo na igreja e não pratica aquilo que ouve. Jesus falou o seguinte: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí dão contra ela os ventos, as águas e os rios se levantam, mas ela permanece. Mas o tolo é aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, porque vêm os ventos, sopram contra ela, a chuva e os rios se levantam e levam ela e destrói tudo. Qual é a semelhança do tolo e do sábio? Os dois ouvem a mesma palavra. Qual é a diferença do tolo e do sábio? Um pratica e o outro só ouve. Então, o Tiago está falando o seguinte: você precisa deixar de ser ouvinte. E você tem que começar a colocar em prática aquilo que você escuta. A palavra de Deus também diz que ela jamais volta vazia. Isso aí as pessoas usam para, se consolar quando elas pregam e não acontece nada. Né? Tipo assim, eu sou campeão de pregar para quase ninguém, e eu vou e oro, e vem o poder de Deus, acontece nada, e eu vou para casa super frustrado. Aí alguém dá um tapa nas minhas costas e fala assim: não, mas a palavra de Deus nunca volta vazia, pode ficar tranquilo. Eu tenho aprendido a olhar para a palavra de Deus e os seus efeitos a partir de uma outra perspectiva. A perspectiva que eu tenho usado é a seguinte: todo domingo, todo sábado, sei lá quando, vocês ouvem a palavra de Deus, é ou não é? Mas ela nunca vai deixar de causar efeitos. Se você ouvir e praticar, o seu coração fica com ainda mais fome de Deus. Mas se você ouvir e não praticar, o seu coração fica mais duro diante de Deus. Porque ela nunca volta vazia, ela sempre causa transformação. É a forma como nós correspondemos com a palavra de Deus que determina se ela vai voltar vazia de maneira benéfica ou se ela vai só endurecer a nossa consciência. Queridos, não se limitem a ouvir a palavra de Deus, somente ponham ela em prática. Querido, não se engana não. Não se enganam. Beleza. Poxa, Vitor, eu achei que você ia vir com algum mistério glorioso, profético do anjo, que ia me contar as 7 chaves para se tornar amigo de Deus. E você estava falando para, acreditar na mensagem? Eu falei, a primeira coisa que você precisa fazer é acreditar e viver como se você acreditasse naquilo que você leu. Amém? Primeira coisa. Segunda coisa, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, como vocês podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Como assim? O favorecimento ou a... Cara, tem uma outra palavra boa.
Hã? Fazer acepção de pessoas é um termo bem crente. É certo. Mas eu estou procurando uma outra palavra ainda. Melhor do que essa. Elitismo, talvez, não. Qual mais? Julgar pela aparência é mais ou menos isso. O que mais, gente? Vai me ajudando aí no meu brainstorming. Acepção de pessoas. Eu vou ficar com essa, porque é de crente, e todo mundo entende linguagem de crente. Amém? Tiago está falando que uma das coisas que a gente tem que cortar com a nossa amizade do mundo é a forma como a gente usa as pessoas para o nosso próprio benefício. É quando a gente fica escolhendo, esse eu quero ser amigo, aquele não vou com a cara. Querido, crente não pode usar aquela camisa ranço. Não pode, não pode. Se você for com a camisa ranço na igreja do Tiago, você vai passar vergonha. Por quê? Porque a palavra de Deus ensina que depois que a gente nasce de novo, a gente não julga mais ninguém segundo a carne. Mas a gente deve julgar as pessoas, ou se relacionar com as pessoas de acordo com o Espírito. E aqui, Tiago está falando que uma das grandes coisas que impedem a gente a crescer no nosso relacionamento com Deus e determina se somos ou não amigos de Deus ou amigos do mundo, é a forma como a gente usa as pessoas em nosso próprio benefício. A gente tem que parar de acreditar nessa teologia de coach da internet, de que a gente tem que se cercar das melhores pessoas. Porque a sua vida é a soma das pessoas com quem você se relaciona. Imagina, Jesus era amigo de Judas. E ele nunca vendeu ninguém. Nem nunca traiu ninguém. Então, essa é uma balela para vender curso online. Não acredita nisso, não. Porque pelo poder do Espírito Santo, nós podemos nos relacionar com qualquer pessoa a partir de uma perspectiva redentiva. O nosso ponto não é o quanto que eu posso me beneficiar com essa relação, mas o quanto que eu posso dar, e ser generoso, e ser gracioso. Por isso que Tiago vai dizer, se alguém chegar na igreja, cheio de anel e com roupa bonita, não dê para ele o melhor lugar, porque isso é o quê? Elitismo. Isso é favorecimento. Isso é acepção de pessoas. Caraca, mano. A gente faz isso e nem vê. Né? A gente chega na igreja e a gente quer encontrar a nossa panela. No dia que a sua amiga não vai, você fica assim. É ou não é? Porque, tipo assim, sábado de noite, vou abrir o meu coração para fazer uma nova amizade ou amar alguém? Jamais. Cansado. Mas o Tiago está falando, queridos, para a gente romper com o mundo, a gente precisa parar de olhar para as pessoas como meios para obter algo, mas como meios para amar e servir. Sabe aquela conversa, não, eu tenho que me infiltrar no meio dos milionários para poder adquirir a mente milionária. Compre o meu curso. Você está ligado que esse é o fim da conversa. Porque isso não existe de acordo com os termos de Deus. Tiago está falando que a gente deve amar a pessoa que está na nossa frente. E não ficar escolhendo quem a gente gosta mais para amar. Sabe por isso que eu respondo todo mundo na internet. Por isso que eu paro. Por isso que eu vou nas igrejas, nos cantos mais remotos e difíceis do planeta. Porque lá eu preciso amar alguém, eu preciso encontrar com alguém que realmente precisa. Eu respondo e dou atenção. Não porque eu sou gente boa, mas porque eu quero romper com o elitismo e o favorecimento na minha própria vida. Porque eu queria só ser amigo do Paulinho. É o cara mais legal de todos.
Mas eu não posso ser só amigo dele. Eu tenho que ser amigo de outras pessoas também. E aí eu vou descobrir que outras pessoas também são tão legais quanto. Mas se eu não for, se eu quiser, não, bicho, Paulinho, pô, um cara massa demais. Vou ficar com ele porque ele vai me marcar naquela foto. E se ele me marcar, já era. E se eu ganhar a confiança dele, vou chamar ele para um fit. Aí, mano, aí bombou. Aí eu alavanquei meu ministério. Ou seja, você usou uma pessoa que Deus ama, feito e criado à imagem de Deus, que é muito mais do que um talento, simplesmente por causa dos seus interesses e ambições pessoais. Isso é o quê? É o jeito do mundo de existir. E no reino de Deus, a gente ama quem está na nossa frente. Poxa, Vitor, fala alguma coisa profética, forte, que emocione, que arrepie. Vamos lá, eu estou tentando. Tem muito para falar, mas dá uma olhada comigo em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Talvez a gente vai acertar aqui nesse. Tiago 3,2, é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Versículo 7, o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ah, não, Vitor, é sério que você vai falar disso hoje? É. A língua é uma chama de fogo e um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo em uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno. Sim, não preciso mais dar detalhes, porque todo mundo tem uma, não é? E todo mundo sabe como que ela funciona. Bom, Tiago está falando que para a gente romper a amizade com o mundo e nos tornarmos amigos de Deus, a gente precisa ver como a gente fala. Ele dá para a gente 2 exemplos. O exemplo do incêndio, né? E ele dá o exemplo do navio também, e o exemplo do cavalo. O exemplo do cavalo é simples. Você bota um freio na boca do cavalo, que amassa a língua dele para baixo, e você consegue controlar o corpo dele inteiro. O exemplo do navio é o seguinte: o leme é um bichinho desse tamanho, mas que controla um naviozão desse tamanho. E o problema do incêndio é que uma fagulha pode queimar toda uma floresta. E ele compara esses 3 exemplos à língua. E o que eu mais acho poderoso e incrível é o exemplo do navio. É claro que a gente pode extrair riqueza de todos os exemplos, mas eu queria que você visse a forma como você fala é a forma como você vive. E o que você fala é o que você vive. E o que você conversa é a maneira como você navega as tempestades da sua vida. Imagina que a sua vida é um navio. E um navio, querido, ele foi feito para o mar. E quando ele chega no mar, ele vê as ondas mais destruidoras e assustadoras do mundo. E ele enfrenta enormes tempestades e dificuldades. Mas sabe o que mantém o navio inteiro no caminho certo? O leme. Então, as nossas vidas vão enfrentar enormes tempestades, dificuldades, problemas, ondas assustadoras e ventos que vão empurrar a gente de um lado e para o outro. Mas sabe o que vai manter a gente na rota certa? A sua língua. Geralmente, quando a gente passa por uma tempestade, a gente põe a culpa no tempo, no vento, na água.
É ou não é? A gente sempre fala, não, mas eu estou vivendo isso porque estão fazendo isso. Eu não estaria passando por isso se tal pessoa não tivesse feito tal coisa. É ou não é? A gente sempre acha que o problema da nossa vida é aquilo que estão fazendo comigo. Tiago está falando que não. Que você pode navegar qualquer dificuldade na sua vida, dependendo de como você controla a sua língua. Ô troço difícil, querido. É ou não é? Quando você vê, já saiu. E tem aquelas pessoas que até se gabam, né? Que falam assim, eu falo mesmo. E falo na cara. E não levo desaforo para casa. Porque eu sou crente, mas não sou besta. Lá no Nordeste. É ou não é? A gente às vezes se gaba de ser descontrolado, de destemperado. Mas a palavra de Deus está chamando a gente para prestar atenção em como a gente fala e o que a gente fala em toda e qualquer circunstância das nossas vidas. Ah, eu quero ser um amigo do noivo. Vou lá na frente e o pastor vai botar a mão na minha cabeça. Não adianta nada se você não controlar a sua língua. Porque a mesma língua que vem aqui, louva, canta, chora, grita, bendiz o Senhor, vai lá fora e mente, calunia, fala besteira, usa a boca de maneira irresponsável. É horrível, queridos. Poxa, eu queria que fosse um segredo muito espetacular, mas Tiago, na verdade, está chamando a nossa atenção para que a gente possa ver que o problema é tão simples quanto falar. Amém? Faz sentido para vocês? Você quer realmente ser amigo de Deus? Se você quiser ser amigo de Deus, você precisa saber que tudo que você fala, Deus ouve. E que todo lugar que você está, Deus está. Então, é melhor a gente agir como se Deus realmente estivesse e ouvisse, em vez de achar que, por fato de virmos à igreja e ouvirmos uma mensagem, somos amigos de Deus. Mas, na verdade, somos apenas tolos nos enganando, ouvindo e não praticando. Bom, o Tiago, ele continua. Cada capítulo desse é uma paulada diferente. E agora a gente vai voltar para o capítulo 4. E a gente já vai concluir. Versículo 1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Tiago está destacando aqui um outro probleminha sério que muito crente tem, que é o quê? Discussão e briga. E ele fala que o problema das discussões e brigas procedem dos prazeres que guerreiam dentro de nós. Ele está falando que os nossos problemas interpessoais não é por causa do problema, mas é por causa da nossa crise existencial. Porque você acha que é possível ofender um morto? Mas por que a gente está ofendido se já estamos mortos com Cristo? E aí a gente acha que as pessoas estão falando, pensando e agindo contra a gente, mas, na verdade, a gente não é o centro do universo, mas a gente reage mal por causa das nossas próprias crises internas. Tiago está falando, as discussões e as brigas só existem por causa que dentro de você tem um monte de prazer guerreando, insatisfeito, confusão e desejo por experimentar algo que somente a paz de Deus tem para resolver. Tiago continua falando, querem e não têm. Sabe, esse nosso impulsividade, consumismo, ansiedade por ter. Tiago diz que a gente até mata para conseguir. Eu vejo muito isso no mundo corporativo.
onde, né, a gente diz que lá é uma selva, e o mundo corporativo é para leões, e você tem que devorar, e você tem que, de fato, ser agressivo. Não, querido. A gente é ovelha, aqui e em qualquer outro lugar. Invejam o que os outros possuem, e lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. A gente precisa ler esse texto direito. Ele está falando de o seguinte: matar pessoas para possuir o que eles têm, inveja do que os outros têm, lutar e guerrear para tomar das pessoas aquilo que a gente acha que quer. Mas Tiago está falando o seguinte, que a gente não tem o que a gente realmente deseja, porque a gente não ora. Porque olha só, versículo 3, quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, e pedem apenas o que lhes dará prazer. Ele está falando que toda essa nossa luta existencial para receber e possuir aquilo que a gente acha que quer, cai pelo ralo de que nós queremos errado. E a gente até mesmo ora para Deus abençoar os nossos problemas e receber. Imagina, querido, imagina se Deus desse para você tudo que você pede. Que catástrofe. Eu estou viajando com meu filho de 6 anos de idade, sozinho, sem a mãe. Se eu desse para ele as coisas que ele pede, meu querido, eles viram um negócio de um filme que tem um negócio tal do dia do sim. Pai, faz o dia do sim hoje? Eu falei, não, jamais. Porque se Deus desse para a gente tudo aquilo que a gente pede, um dia, quando a gente chegar no céu, eu quero que você vá lá no RH e fala assim, anjo, me bate aí um Excel, tira um extrato das minhas orações bizarras não atendidas, só para eu ver o quão absurdo eram as coisas que eu queria e que a graça de Deus não me deu. Aí você vai sair com a Bíblia e você vai começar a ler e falar assim, é sério? Que era isso que eu queria? Eu não acredito que eu gastei o tempo de Deus, que Deus não perde tempo, né? Para pedir isso, que vergonha. Será que Jesus ouviu essa? Que bizarro. Não. Eu tive coragem de orar isso aqui. Não é possível, não é? Mas um dia, quando você estiver lá no céu, você pede no RH lá o relatório das suas orações, e você vai ver que a graça de Deus foi não nos dar aquilo que a gente achava que queria, mas nós podemos ter aquilo que realmente precisamos se buscarmos Deus. Amém? Tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que mais desejamos é Deus se aproximando de nós. Mas, Vitor, como que a gente faz? Eu preciso ir em qual evento? Eu preciso ler qual livro? Eu preciso cantar qual louvor? O que eu faço para Deus se aproximar de mim? É simples. Para você ser amigo de Deus, você precisa deixar de ser amigo do mundo. Uau! Como que eu faço isso? Para de fazer acepção de pessoas e ama todo mundo que Deus coloca na sua frente. Para de achar que você é o centro das atenções e resolve as crises interiores que você tem e vence o seu desejo incontrolável de falar. Faz a sua voz ouvida diante da sala do trono, onde a sua voz realmente importa, onde você de fato tem um lugar de fala. Para de ouvir e não praticar, mas abraça de todo o coração os mandamentos de Jesus. Ele fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
este é aquele que me ama. E se alguém me amar, eu também o amarei. E ele será amado pelo meu Pai. E eu me manifestarei para ele. Queridos, tudo que nós queremos é Deus se manifestando para nós. Como que a gente tem mais de Deus na nossa vida? Rompendo a nossa amizade com o mundo. Eu pulei a primeira parte do versículo 4, porque todo mundo sabe que a imoralidade sexual também é um grande desafio na nossa geração. E nós precisamos acreditar que o que Deus tem para nos dar é muito melhor do que a pornografia tem para nos oferecer, do que os amores corruptos têm para nos oferecer. Nós não precisamos ser definidos pela nossa sexualidade. Nós podemos ser definidos pelos afetos de Deus por nós. Você não é o que você quer, você é o que Deus diz. Você é o que Deus pensa, você é o que Deus sente. Não abraça a narrativa do mundo dizendo que você só vai ser feliz quando, se. Mas você pode ser plenamente realizado quando você rompe a amizade com o mundo. Dá um passo em direção a Deus, e Deus dá 1 milhão de passos na sua direção. É esse amor furioso, que larga tudo, derruba as muralhas, escala as montanhas para te encontrar. Queridos, tudo o que nós queremos, tudo o que nós mais desejamos, está em Deus e na sua presença. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós estamos concluindo. Se você puder fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Nós estamos num lugar santo. Nós estamos diante do Deus Santo. E o desejo dele é por você, ele é a favor de você. Deus te quer. Deus te deseja, Deus te ama. Ele está pronto para correr na sua direção. Mas nós precisamos romper a nossa amizade com o mundo. E a graça de Deus vai nos capacitar a fazer isso. Não é pelo esforço humano que nós temos boas obras nas nossas vidas. Sabe, Tiago, ele não é contrário à salvação pela graça. Ele simplesmente diz que as nossas obras denunciam que a graça precisa crescer para que a gente possa dar bons frutos e fazer boas obras. Se nessa noite você está aqui e você está se sentindo desafiado a vencer pequenas áreas da sua vida, como a língua, a sexualidade, o favoritismo, ou até mesmo a ouvir e não praticar tanta coisa que você já ouviu. Sabe, hoje é uma ótima oportunidade para você sair do seu lugar e romper a sua amizade com o mundo nessas áreas. E falar: Deus, eu quero me tornar seu amigo. Deus quer correr em sua direção. Será que você quer sair do seu lugar e ir também em direção a Ele? Se hoje, nessa noite, você deseja romper a amizade com o mundo e crescer na sua amizade com Deus, eu quero convidar você a sair do seu lugar e eu quero orar contigo aqui na frente. Nós vamos orar juntos para que a graça de Deus, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo nos ajude a vencer o mundo e o que nele há.